bom dia, boa Good tarde, morning, good afternoon, depending on where you are. It is dependendo de onde an honor vocês to moderate estão se today's second conectando. É session uma of the honra webinar moderar following the a segunda sector ministers sessão meeting which took do place in webinário Madrid not pós-reunião many weeks ago. de ministros do We're excited to be setor joined depois de by the Madrid. government of Spain Temos as o well governo da as several Espanha, partners assim como who will be vários speaking parceiros que in vão this webinar. falar To start, we nesse will have some opening webinário. remarks from the Vamos ter government of umas Spain, palavras de and that will abertura be do followed governo da by Espanha some remarks e on the depois vamos outcomes of the ter sector ministers meeting, umas which will be delivered palavras by sobre os our steering committee resultados da vice reunião. chair, Ms. Sareen Vamos Malik. ter a That will be Sarin followed by a short Malik. presentation Depois vamos on ter uma breve commitments that have come apresentação sobre through os in the run-up to the compromissos sector ministers meeting, but also after the e sector ministers meeting. And that will antes e take us depois da nicely reunião de into a ministros, e panel where depois we have vamos ter multiple um SWA partners painel. from different Temos constituencies who will diferentes be speaking to parceiros de vários how grupos que vão what they're falar doing post o the que sector estão ministers meeting and fazendo how they're após using da the reunião outcomes of the sector ministers meeting. de This meeting is ministros meant do to be setor. action oriented, so please Essa take the reunião things está that you could do orientada à for ação. your institution or Por for the favor, falem government that das you work coisas for que in vão terms of fazer implementing para a the outcomes instituição of the do sector governo ministers para meeting. a If you have not implantação signed or dos endorsed the high resultados level da leaders reunião de compact, which was the ministros do main outcome setor. of the meeting, Se ainda não please do apoiaram consider doing so. o Pacto de Líderes de Alto One more Nível, thing before we que é get resultado da here, reunião, por favor, we pensem have em fazê-lo. interpretation in Mais this uma webinar. coisinha, temos interpretação So we've simultânea got no webinário. multiple languages. We've Temos got várias English, we've línguas: got French, inglês, Portuguese, and francês, Spanish. português e To espanhol. follow the webinar in the Para language of your poder choice, please acompanhar o look at seminário, the o interpretation webinário, por button favor, on your screen ativem and o then botão pick de the language that you interpretação que prefer. está And for our embaixo, e aí speakers, vão we've poder already gone through selecionar a língua complex language that you need to desejada. speak, the language that you are using to speak. And without taking much time, E, I sem would like mais, to welcome to the gostaria de floor. dar as Can we go boas-vindas. to the next slide? Seguinte This is the slide, por running favor. also for the webinar, which I've Esse already seria stated. o I'd like breve to welcome to the programa que já floor now apresentei. Gostaria Madam de dar as Conchita, who works with boas-vindas the government a of Spain. Madame Could we go to the Conchita, next que slide, who trabalha works com o with the governo Ministry of da Espanha, que trabalha Ministry of com o who works with Ministério MITECO in Spain. That's the Ministry de of Transition and Miteco, Ecological na Espanha, Ministério de Transição e Conchita, Transição thank you so much for Ecológica. joining us. Conchita, muito Muchas obrigado gracias por estar hoje to aqui. you Muitas graças and to the government of para a Spain senhora for e o hosting governo the da sector Espanha ministers meeting, por ser o for all the support anfitrião in the da preparatory reunião process, de and even for ministros welcoming do us to setor, Madrid também multiple pelo times apoio before na and during the meeting. preparação e And we're really, também really excited that you are por able to join tudo. us E é today to muito deliver these opening emocionante ter a remarks. Over to you. senhora para essas palavras de abertura. Muchas gracias, Citali. Muito Es un obrigada, placer Citali. abrir É esta sesión um y grande prazer compartir esta abrir a sesión con sessão los e compartilhar a panelistas y con sessão todos com los todos os participantes palestrantes e participantes en este seminario tan importante y que, nesse bueno, de alguna webinário manera tão se importante da que, de inicio, algum ¿no? A jeito, los análisis y a é o las começo conclusiones do del trabajo posterior a análise la das reunión conclusões do de trabalho ministros del sector de após da 2025 que reunião de como ha ministro do dicho setor Citali, que tuvo lugar en 2025 octubre de 2022 en Madrid y que fue e convocada que conjuntamente foi por la também Alianza Agua y Saneamiento para Todos, convocada AISTE, pela y contó con el apoyo del SWA Gobierno de e España também com o y apoio do bueno, pues governo da especial Espanha apoyo del Secretariado e de la também Alianza com o Agua y apoio da Saneamiento para Todos, que Secretaria hicieron do un trabajo Saneamento para Todos, que espectacular fizeram um para trabalho poder desarrollar espetacular para poder la reunión. desenvolver a reunião de Realmente sin ese hoje. trabajo, pues ni el Sem trabajo de esse todos los trabalho, miembros de nem o Alianza trabalho de todos hubiera os sido membros da posible pues aliança, hacer esta não reunión poderia en ter Madrid, sido que possível tuvo una fazer a misión reunião y una em visión Madrid. de Teve uma avanzar hacia romper visão e silos, ¿no? missão Esto es para avanzar hacia quebrar una os mayor silos, é integración entre las avançar para uma políticas de la maior gestión de los integração entre as recursos políticas hídricos, da las políticas de gerenciamento acceso al dos agua y al recursos saneamiento hídricos, y as alinear esta políticas de acesso à integración con água e las políticas saneamento e climáticas. alinhá-las com as Durante la reunión políticas tuvieron lugar climáticas. diferentes Durante paneles de a diálogos de reunião, alto houve nivel para vários avanzar hacia painéis esta visión e diálogos de integradora alto que fue nível para llamada ter a essa una visão mayor visibilidad integradora, que política é para dar uma al acceso al maior agua y al visibilidade saneamiento, política donde para o aún acesso de existe água e una brecha saneamento, y para que la onde financiación aún ainda tem uma existe grande diferença e importantes no esa financiamento tem visibilidad grandes se desafios. avanzó E essa haciendo visible también las visibilidade iniciativas de jefes de Estado
com os chefes de Es una Estado. cuestión particular de esta É uma reunión, questão também también fruto de un particular da trabajo reunião, previo realizado também por la resultado de um Alianza, trabalho que es el que anterior feito lanzó pela esta reunión Aliança. en particular, el E Pacto de Altos Dirigentes sobre Seguridad y lançou-se o Resiliencia Pacto de Hídrica, Líderes de Alto que Nível se sobre denominó Segurança e Pacto de Resiliência da Madrid como Água, que é o instrumento de Pacto de apoyo Madrid, como um y un instrumento marco de de acción apoio, para um quadro de ação apoyar las para iniciativas de jefes apoiar de as Estado y iniciativas para de chefes de impulsar Estado e para el trabajo en impulsionar materia de o integración, trabalho em ¿no? matéria de integração. Hasta el día de hoy, E até el pacto ha sido respaldado hoje, por o más de 30 pacto países foi y restaurado 28 por mais de 30 organizaciones. países e 28 Este organizações. documento es fruto de Esse un trabajo documento previo é de fruto do de la trabalho alianza prévio da aliança que se cristalizó en esta que reunión foi como un compromiso con materializado los na reunião principios de como um saneamiento compromisso resilientes de al água, clima, como derechos saneamento, humanos como direitos y humanos para romper los e hilos para también en quebrar os políticas silos integradoras em y políticas avanzar hacia la integradoras e hacia avançar el ODS 6. para o S6 Hablaré un poquito del pacto como principal como resultado, principal resultado. que bueno, como digo, es el principal resultado, pero que es un paso adelante hacia É um este passo proceso, para ¿no? De frente para reuniones esse ministeriales en processo, las cuales los dirigentes, los onde máximos os dirigentes que hablan al líderes máximo nivel se sobre reúnem esta no visión máximo tan clara nível de sobre essa esta visión común visão que reconoce el comum Pacto de que Madrid, que reconhece es o que los Pacto servicios de Madrid, resilientes que os al agua y serviços saneamiento son resilientes parte de la para água e seguridad saneamento hídrica fazem y parte estos da no pueden segurança separarse de la hídrica e não adaptación del podem clima. estar Por separados na ello adaptação existe un liderazgo climática. fuerte de todo el Existe uma gobierno. grande Esta visión liderança reconoce do los derechos governo e humanos al essa agua y al visão saneamiento reconhece como os servicios direitos humanos accesibles, para seguros y a água e culturalmente saneamento apropiados para como todos, así como algo reconoce que para son todos, assim necesarias como reformas reconhece que legales e são institucionales. Y precisas para ello es reformas necesaria la institucionais, participación e para y el isso é aprendizaje preciso a mutuo de todas las participação partes da implicadas. aprendizagem Así de pues, el pacto todas crea as las partes. condiciones para O que los jefes pacto de cria as Estado de condições diferentes para que os países chefes de defiendan la Estado dos seguridad diferentes hídrica países como possam motor de defender a resiliencia, segurança hídrica empleo, como motor bienestar y de prosperidad. resiliência, La trabalho verdad es que España, el gobierno de e España prosperidade. se enorgullece de este Espanha impulso sente y orgulho agradece desse a todos impulso los e que se unieron a agradecemos nosotros en a Madrid todas as y que nos pessoas que apoyaron en uniram-se este em Madrid e compromiso. apoiaram o Y compromisso. realmente para nosotros el verdadero trabajo Realmente, comienza para ahora. nós, Tras o respaldar el pacto, trabalho pues España está muy começa agora, comprometido depois do apoio do con pacto. nuestras Espanha está políticas nacionales, comprometido con nas las políticas 5 nacionais, vías, ¿no?, de com os compromiso que 5 propone el caminhos de pacto, que es la compromissos que integración propõe política e o pacto: a institucional, integração política e servicios institucional, inclusivos serviços basados en inclusivos derechos, baseados nos sistemas direitos, resilientes sistemas y resilientes, financiación sostenible, mayor financiamento financiación sustentável, sostenible y maior responsabilidad financiamento política. sustentável e Así que desde responsabilidade este política, de se posición de la que Dirección General del Agua, desde a del Ministerio para Direção la Transición Geral da Ecológica y el Água Reto para a Demográfico de transição España, nos gustaría pedir ecológica e a los desafio numerosos demográfico gobiernos da Espanha, andalucismos gostaríamos de que le pedir para respaldaron os el outros pacto que governos que elijan los fizeram o mesmo, compromisos de quem Madrid apoiaram en o planes de pacto, acción que nacionales, en presupuestos y reformas, possam y los que aún no apoiar lo e han hecho, cumprir com pues os te compromissos de animamos, Madrid, e aqueles yo que desde ainda não aquí, desde mi fizeram, humilde posición, a trabajar para motivamos a que sus máximos trabalhar para dirigentes y que sus os gobiernos aprovechen este altos impulso y líderes trabajemos também conjuntamente para que la impulsionem e trabalhemos integración em conjunto de para que a los recursos y de la integração dos seguridad recursos hídrica, pues al agua, al hídricos, saneamiento y al clima, segurança hídrico, sea água, saneamento la e norma clima global. sejam Así a que mantenemos este norma, o impulso, nível mundial. apoyemos Mantemos o también impulso e também apoiamos a la propia alianza, a a las iniciativas de aliança, as jefes de Estado para iniciativas de impulsar estos chefes de Estados Estado miembros para y poder bueno, a ter mantener esse este progresso impulso en e manter, particular de cara a sobretudo, um la conferencia impulso, de sobretudo, 2026 para a de las Conferência do Naciones Unidas sobre el Agua 2026 das Nações que se Unidas celebrará en Emiratos Árabes Unidos en sobre diciembre a del água que vai próximo ser año. nos Debemos Emiratos sentir que hay un Árabes intermedio Unidos no ano Senegal, 2026. aprovechémoslo Vamos también ter para crear um comunidad, marco crear partenariado, intermediário em crear seguir Senegal. creando E vamos impulso. aproveitar para continuar Nosotros criando um desde el gobierno estamos impulso. dispuestos a seguir Desde o colaborando con la governo, queremos Asociación continuar com a SWA, con colaboração la Alianza da de Associação Agua de y Saneamiento y SWA, bueno, pues esperemos que este Água e impulso en Madrid Saneamento, convirtió en e resultados esperamos visibles que y que possamos ter esto sirva pues para una resultados mayor resiliencia que podem ser climática y un medidas para futuro uma maior seguro en resiliência materia climática de e agua. um futuro Así que un seguro placer y em muchas matéria gracias a da todos. água. Muito obrigada.
Thank you very much, Conchita. Muchas Muito gracias. Conchita is from the obrigado, Ministry for the Conchita. Ecological Ela Transition and the trabalha no Demographic Ministério Challenge. para a Transição And that's the ministry Ecológica that e was the host and Desafio co-convener of the SMM that Demográfico. took place in Foi Madrid. anfitrião da If there reunião are any dos questions, please ministros put em those Madrid. questions Se in the vocês chat tiverem pergunta, as we podem colocá-las proceed. num And I will now call bate-papo to the à floor medida que our avançamos. steering committee Gostaria de vice chair, chamar a also the executive director of ANU, vice-presidente Serene Malik, the do executive Comitê secretary of Diretor da ANU, SWA the African e Network, também Civil a Society secretária Network for Women. executiva da Over to you, Serene. Thank you very ANEW. much, Você tem a palavra. Citali. Muito And obrigada, thank you very much, Citali. Madam Muito Conchita, for obrigada those para really Conchita great pelas words, but grandes also a big palavras thank you to the government e of Spain for putting grande its weight obrigado pelo governo de behind the Espanha water por sector, ter apoiado especially o when we're setor da seeing água, the sobretudo interest quando is starting to observamos wane. que So this is really great estamos when nessa we have situação tão a complicada. government such as E the one of governo Spain como aquele da actually support us Espanha que in our nos, endeavors nos and the call to apoia action nas providing tarefas e no guidance chamado de around water and ação no sanitation. caminho da água e So, saneamento. panelists, distinguished Então, panelists, partners from caros government, civil palestrantes, society, parceiros da utilities, sociedade private civil, sector, serviços research públicos, institutions, governos, good day instituições and de thank you for pesquisa, bom joining dia e us. muito I know obrigado por Sitali estar mentioned, hoje yes, aqui. this Sei is que session number Citali 2, falou que é a sessão and número we're really 2. excited to have Estamos you muito here. emocionados de We ter todos vocês also aqui. really appreciate the support you give Também us, agradecemos the muito o interest that you apoio que nos take, what you bring oferecem, o to interesse que this vocês partnership. têm Believe us when we nessa say it is not taken parceria. for granted. Acreditem que I would also reiterate não and like to simplesmente begin by expressing our pensamos deep que deve ser appreciation assim, to the mas government of agradecemos. Spain Gostaria de agradecer também o governo de Espanha graciously hosting the sector por ministers ter meeting. sido It was anfitrião fantastic and da beautiful in Madrid, reunião de and we're ministros do equally really setor. grateful to E UNICEF for muito obrigado co-convening the para a SMM Unicef por and for their coorganizar continued a leadership SEM and e por sua partnership. liderança e parceria So it was contínuas. great seeing all of Foi you in Madrid, the realmente muito conversations, bom ver todos commitments were vocês em rich, Madrid, as in conversas, os full display, compromissos and also e a reminded us of a colaboração fundamental truth demonstrados that e nos achieving the lembra de uma verdade SDGs will only be fundamental. possible Alcançar if os we work ODS in an só será possível integrated se way, trabalharmos de which forma is something that we integrada. have been saying in the Isso sector é, for a em very long time. essência, So o que it was temos really good to falado finally desde há see it, tempo no setor. come out É in muito the bom open and put ver on o paper. So resultado e this is colocado at no its core what papel. system leadership requires of all of us, E shared responsibility, precisamos aligned de uma action, and responsabilidade collective compartilhada, accountability. ação alinhada e So responsabilidade I'm going to go coletiva. ahead and Eu share with you vou the main compartilhar outcomes com that vocês os emerged principais from resultados the SMM. da We reunião did de hear, ministros do especially with setor. Sitali, that the SMM in itself was not the A outcome. reunião não So foi I think realmente we o went back and was resultado, like, né? here are the É, outcomes of the é, SMM. And the reason I make E that o comment is motivo pelo because, qual yes, faço esse there have been comentário, concerns in porque, terms of claro, trying to convene houve such huge talvez meetings and the costs associated. preocupações pelo What is the custo da added value? So reunião, it's really qual é my o pleasure valor to adicionado, actually assim que é um grande prazer showcase that. poder So mostrar os slide resultados que 5, surgiram or da should I reunião. just start with, Ah, voila. So let me Isso begin with the mesmo. high level Gostaria de Unistrat Pact começar on com water o security Pacto and de alto nível resilience, sobre and segurança it was hídrica e actually really great to resiliência. see the E growing é momentum behind this inspirador ver o compact. crescente So to impulso date, por detrás we desse have 29 compromisso. Até o governments and momento, temos 28 29 organizations países e that have 28 signed it. organizações And que assinaram o to pacto. point to your attention, 29 E governments signing it. I mean, 29 that's países a really big deal, assinaram o considering all the pacto. red tape, É legal, and all muito, kinds of hoops that need to be jumped realmente. before signature is actually affixed. So E this is really realmente a huge milestone. é And so, of course, it's more than a um list of marco muito signatures, it's also importante. a E signal isso, of mais do que uma political lista de will, a assinaturas, shared é um sinal recognition de that water vontade security and política, um resilience are reconhecimento foundational to compartilhado de que a development, segurança hídrica e stability, and resiliência são prosperity. fundamentais And it para o also desenvolvimento, reflects a estabilidade e a commitment to lead by prosperidade. example, to Isso strengthen reflete um governance, compromisso de and to liderar work in pelo partnership exemplo, for fortalecer measurable a change. governança e For trabalhar many of em us, parceria para strengthening mudança governance was like mensurável. music to our ears, because in the E last couple of nos years, it's últimos somewhat been anos, receding tem in the sido background, and yet difícil, that is mas mesmo really the assim linchpin of conseguimos the sector. ver
essa união no setor. Como podem ver no slide, também temos um progresso sólido nos compromissos dos parceiros existentes, bem como novos compromissos apresentados pelos parceiros antes e durante a reunião. É importante ressaltar que uma forte representação ministerial na reunião, demonstrando o claro compromisso dos países com o setor e com a quebra dos silos que tradicionalmente separam o WASH e a ação climática. E no próximo slide, estou muito emocionada a anunciar que o relatório já foi lançado, ele está disponível no site de SWA e podem também ter acesso escaneando o código que é recebido no slide. E aqui temos os resultados, mas também a energia coletiva de direção dos resultados da reunião de Ministério do Setor. Muito obrigada para a Secretaria por ter feito o relatório, mas também vai servir como a base para o trabalho que vamos continuar fazendo na iniciativa dos chefes de Estado na COP, que de fato conseguimos ter vários dos resultados e também a próxima conferência e processos da Conferência da Água. Muito obrigada. Então, ao analisarmos as conclusões do relatório, eu gostaria de destacar 6 conclusões transversais que surgiram claramente da reunião, áreas que se aplicam em todo o sistema. Temos, no primeiro lugar, a integração é agora um mandato político. Temos vários representantes de Estado que falam da integração. E temos um entendimento e um reconhecimento. E ressaltaram que uma integração real requer reformas estruturais de governança, leis modernas, instituições empoderadas e coordenação entre setores, não apenas alinhamento técnico. Segundo, a resiliência deve orientar todo o sistema WASH, não simplesmente ser uma coisa que esteja do lado, deve se tornar o princípio organizador da governança da água e não apenas, como falaram, um slogan. E é algo que acredito que vamos ter que ver nas mudanças, mesmo nos glossários e no vocabulário. Terceiro, o financiamento sustentável depende de governança forte. A questão da governança, que surgiu várias vezes, instituições fracas criam riscos e ineficiências, enquanto instituições fortes atraem e sustentam investimentos. O financiamento doméstico continua sendo a espinha dorsal do progresso do setor, com o financiamento externo desempenhando um papel catalisador e complementar. Se fala muito sobre atrair investimentos, mas é uma conversa difícil sobre, por exemplo, quais são os ratings dos países. Não temos muitos países que têm o rating de 3A, então a questão da governança, mesmo além do setor, foi uma conversa que surgiu como uma base estrutural para poder atingir os objetivos. Quarto, a liderança é transformadora. O compromisso político de alto nível, aliado e continuidade jurídica e financeira foi repetidamente identificado como essencial para impulsionar e sustentar a reforma. E observamos com vários países onde a liderança dedicada realmente é incrível ver o que fazer em alguns países como resultado e pode ser atribuído às parcerias. Quinto, a equidade e a inclusão são inegociáveis. E priorizar as populações rurais, carentes e vulneráveis é tanto um imperativo moral quanto um determinante da resiliência do sistema. A eficiência sem equidade leva à exclusão e prejudica o progresso a longo prazo, sobretudo para os diferentes continentes e sobretudo para a África, onde os alimentos vêm das áreas
rurais e a importância da água para todo o ecossistema, mas para o continente em si mesmo. E, finalmente, os dados e as informações são infraestruturas essenciais para o progresso. Dados em tempo real, confiáveis e acessíveis permitem transparência, governança ativa e alocação mais inteligente de recursos. São a espinha dorsal de uma tomada de decisão eficaz. Esse é simplesmente um resumo, e vocês vão poder ver mais detalhes no relatório. E o futuro do WASH depende de sistemas fortes, mais uma vez, liderança responsável, ação coordenada entre todos os grupos e o Pacto de Líderes de Alto Nível e a iniciativa dos chefes de Estado proporciona-nos o impulso político e o quadro comum de que necessitamos para impulsionar essa transformação. E a assinatura mostra que o compromisso foi feito. Então, se avançamos junto com documentação e parcerias, compromissos assumidos na reunião vão se traduzir nos progressos que as comunidades dos países esperam de nós. Assim que, muito obrigada e aguardo com expectativa o nosso debate mais uma vez. Muito obrigada por serem parte Thank you very dessa much, parceria. Sarin. Truly Muito appreciate obrigada, the remarks Sarin. and the Realmente summary you've agradeço given. muito We're very as suas excited that palavras, seu the SMM resumo. report is out Estamos muito and sets emocionados out que temos o and relatório really da capture reunião the de spirit ministros dos and setores e 6 the essence resultados of what the meeting realmente was. falam da But the essência da meeting reunião. itself is not Mas a the reunião em end. si mesma And não for é us o in the final. E secretariat para or nós na our and our secretaria partners, e para os the result parceiros, of this meeting o is resultado what dessa happens next reunião in the é sense of how do que é we o hold seguinte: ourselves accountable to the como commitments continuamos in the high level leaders compact responsáveis that nos Conchita talked about compromissos do and also to Pacto the de outcomes that Líderes de Alto Nível e Sarin has também mentioned. dos And resultados que so my Sarin dear mencionou. colleague and friend James, who's Temos finance systems and colega accountability muito querido coordinator in the James, que é secretariat, coordenador de will speak finanças, to us sistemas e now, responsabilidade, e vai giving us falar a para snippet of what is a gente emerging in the area of sobre accountability, particularly in terms of a commitments parte de that the team committed to responsabilidade, sobretudo as dos part of this meeting. compromissos, Over to como you, parte da James. reunião. Thank James, you, Citale, and good day, tem a palavra. partners, Muito colleagues, obrigado, and friends. Citale. Bom As dia. ministers and partners, we came together in Madrid Nos reunimos around em a shared Madrid vision, com uma one visão reflected comum. in the Madrid Compact, which Alguns elevates falam water and do sanitation Pacto de as Líderes, essential to climate então, resilience, onde água e human saneamento é development, essencial para a and progress. resiliência, But as we all desenvolvimento know, a e compact equidade. is Como only as strong sabemos, as the um actions that pacto follow. é forte And that's where quanto às accountability ações que really matters. seguem. E Not aí as a burden, importa but as a a vehicle to responsabilidade, não como deliver uma carga, mas alignment and como credibility. uma So the ferramenta. mutual accountability mechanism, Então, the o MAM, as we call it, mecanismo is how the partnership de turns responsabilidade high-level mútua dialogue é into como measurable tornamos um progress. diálogo It's the em instrument we use algo que to pode both ser attract and medir. É define the para commitments poder that a- bring the intent ter os into action. compromissos que What's unique trazem about the MAM as is that it's palavras em not just ação. O que é governments. interessante It's da also shared MAM é que não são responsibility across all governos, partners. tem uma It gives responsabilidade comum ministers entre and todos os stakeholders a parceiros, clear line of sight ministros e between what was as pledged partes at interessadas Madrid podem and ver what o is que foi actually delivered on the ground. prometido So in em short, Madrid the e o que MAM temos como is the resultado no dashboard terreno. that O keeps MAM commitments é o front and painel que center mantém os before, compromissos no during, centro, most antes, importantly, durante e, after the meetings. sobretudo, depois So das let me reuniões. share with you a quick Gostaria de compartilhar snapshot com of how countries vocês and um partners resumo de como have os already begun países e os using this parceiros já MAM começaram a process utilizar to o really processo expand de their commitments SMM within the para MAM. ampliar os compromissos. The SMM process has already O fueled processo increased engagement de in countries that SMM, already que é a have reunião de MAM. ministros do setor, já impulsionou maior movimento Exactly no what we were mecanismo de hoping for. responsabilidade mútua. E o In que the lead up to Madrid, esperávamos? more than 20 countries Mais de 20 actively engaged países with the MAM, better participaram reviewing, com o updating, and MAM, preparing new revisando e commitments. preparando novos 46 new compromissos. commitments were tabled 46 along with novos compromissos 64 progress estiveram updates. em 64 atualizações de progresso. Commenting on progress made on commitments made in previous years. That's a strong sign of E political will, isso mostra building into vontade operational política focus. e um And the foco engagement goes operacional. E beyond a governments. In many countries, participação vai mais além dos países. development Muitos partners, países, civil society, parceiros de desenvolvimento, national a sociedade institutions civil work e together instituições to shape nacionais these se commitments. uniram para A dar real forma a esses demonstration of compromissos. shared E accountability in isso practice. mostra
a more responsabilidade countries engage in mútua na dynamic prática. À JSM medida que temos process, mais we países no didn't just see more MAM, participation. We não saw vimos a só shift mais in the type participação, of mas uma commitments mudança nos being made. compromissos feitos. What we see here E o que is very observamos encouraging. aqui é realmente Governments and muito government motivador. Os decisions on implementation governos were the most frequently cited themes, com showing os strong temas interest in mais strengthening comuns, institutional mostrando systems como se and fortalecem os long-term sistemas resilience. institucionais e a Competition, resiliência a longo financing, and prazo. equity and O inclusion saneamento, a also feature inclusão, prominently. These financiamento. reflect a clear desire to expand Isto access mostra while o ensuring desejo fairness para and ampliar o financial acesso, sustainability. mostrando uma And, sustentabilidade importantly, financeira. E, countries are sobretudo, os increasingly países taking estão integrated approaches, tendo linking climate enfoques resilience, integrados para a inclusion, resiliência governance, climática, and inclusão, financing governança within their e commitments. financiamento dentro dos seus This signals a compromissos. maturing use Isso of the value of traz the um Kyoto Planning uso Tool, not just com a registry. So maturidade. this thematic diversity is exactly E what essa the mechanism is designed to diversidade support. é o que It gives esse countries mecanismo de and partners a responsabilidade common mútua quer platform to align apoiar. commitments Uma with plataforma real-world comum para alinhar os priorities compromissos and e as track them prioridades do over nível time. mundial e para So poder as we ter move um from acompanhamento the ao longo do SMM tempo. E à to medida que now the avançamos no Memorandum of Agreement, SMM, returning o ambition mecanismo and de responsabilidade accountability. mútua vai ser As I said muito before, it offers a shared importante. space for E governments and temos um partners espaço to comum para strengthen os collaboration, governos e os parceiros track para delivery, and maintain fortalecer a momentum, not colaboração only e at the manter o SMM, impulso, but all the way não through só to para a the reunião de UN ministros do reported this year, setor, mas a Summit in Conferência da 2025, Águas da and ONU beyond 2026 2030, e the mais end. além. So to learn more about Então, how para the aprender launch mais and use como of the tool funciona will mecanismos build de momentum responsabilidade behind mútua commitments, como please feel free uma to reach out to ferramenta me para or any criar o of the impulso entre os SWA secretariat compromissos. colleagues and focal points. So with that, I thank you for the E time, and assim, it's muito great obrigado to pelo share this seu with you. tempo Citali, back over to you. e Citali. Thank you, James. Muito obrigado, muito obrigado, With James. accountability E in com the a SWA partnership, we don't responsabilidade na shy away from parceria this de work. We don't shy away SWA, from não nos working on this afastamos critical de issue because we trabalhar know nessa that this questão is crítica, where we porque can sabemos track the que results. onde And so podemos we're excited to see fazer o some acompanhamento dos countries doing resultados. this for the Estamos first time, but we're emocionados excited to also de ver see alguns many países que o countries and fazem pela partners primeira vez, going mas back vemos to the muitos commitments they've made, países reviewing e that parceiros progress, and revisando even o share progresso the e mesmo results that they're compartilhando os seeing. resultados que estão This observando. is a critical E component for how isso we é um deliver the componente results that we need to crítico de achieve. como Now, podemos I will oferecer os remind you once resultados que again, queremos in case you atingir. have questions, Gostaria that de we're going to lembrar para todos transition now to our vocês, caso one-on-one. vocês In case you have tenham questions, please put perguntas, those questions in the podem Q&A colocá-las na section of caixinha this de perguntas e of the respostas platform, or em you can put them in the Zoom, chat. ou So far, podem I colocá-las don't see também any diretamente questions, no so we're going bate-papo. to Até move to agora the não panel. vejo But perguntas, e que please, vamos if you have passar para o questions, do put them painel. there. Se temos So in perguntas, the podem panel, we're going colocá-las to aí. start with Com o painel, vamos the começar question. I'll com pose a uma question each to pergunta our government representatives. para We cada have um dos three. representantes do So we're governo. joined Temos by três. Ms. Temos Renata Renata Alves Alves de de Oliveira, Oliveira as the head of Carvalho, que é advisory chefe services, de special assessoria advisory services especial for de international assuntos affairs, internacionais, Ministry of Ministério de Integration and Integração Regional e Development of Desenvolvimento Brazil. Regional do Muito Brasil. obrigado, Muito Renata. obrigado, And Renata. we are also joined by Angel Também Urena temos Vargas, who is Ángel Executive Ureña Director Vargas, of que é Climate Change, vice-diretor de Ministry Mudanças of Environment Climáticas do of Panama. Ministério do Meio Muchas Ambiente do gracias, Panamá. Senhor. Muitas And gracias. we E also temos have também Madam Elizabeth Hugo for the Elizabeth Central Ministry Hugo, of Water Resources and diretora de Sanitation controle da of qualidade e água e Nigeria. saneamento da And so without taking Nigéria. much time, Sem mais, I'll pose the question to vou fazer you, a Renata. pergunta para a And Renata, em primeiro lugar. the question basically is, and we're really grateful to the E collaboration muito we've had with the government of Brazil, obrigado including pela at colaboração que tivemos COP, com o where governo we did do Brasil, some incluindo things na together, COP, onde fizemos várias including coisas also juntos, showcasing incluindo the high-level leaders compact. Now, também the question a to mostra de you, Pato de Lisboa alto nível. A Renata, pergunta is para after Brazil's Renata é: após a participation in the participação do sector minister Brasil na meeting reunião and de also ministros do signing the setor high-level leaders e a compact, assinatura do Pacto as well de as the Alto follow-up Nível e discussions as at COP, discussões what subsequentes na concrete COP, next quais steps são is os the próximos government passos planning to concretos take to que o advance governo the planeja dar commitments para that avançar have been nos made so far? compromissos Over to you, assumidos? Renata. Renata, pode falar. Hello, everybody. Good Olá, morning or todo good mundo. afternoon. Bom I'm dia, going to boa speak in English, so tarde. maybe it's Vou easier falar for em inglês, everybody assim é mais fácil to para understand me todo with mundo I know we have compreender. simultaneous Sei que temos interpretation. interpretação Here in Brazil, simultânea. especially through Aqui no our Ministry Brasil, of Integration and sobretudo no Regional Ministério de Development, Integração e during Desenvolvimento this Regional, year, we durante sought esse to ano, consolidate
Pensamos em consolidar a água como um pilar-chave da nossa contribuição para a ação climática global, não só para a conversa global, mas a ideia do Brasil, a proposta principal durante a COP30, mas também para o ano próximo é como podemos ter conversas não só como parte das negociações, mas como parte de uma grande multidão para a implementação. Realmente estamos muito inspirados pelo compromisso de Madrid, o Pacto de Líderes em Água, Saneamento e Resiliência da Água para liderar e trabalhar em parceria. O objetivo de estar unidos para garantir um futuro onde todo mundo tem acesso a serviços seguros e sustentáveis e onde os sistemas de água podem superar os desafios climáticos é parte do nosso trabalho, não só durante a COP, mas como nosso compromisso como Brasil, como país. E também está alinhado com nossa visão que agora é o momento para um impulso coletivo para uma ação prática e implementação. Nesse espírito de multidão para ação, temos lançado durante a COP30 3 planos de aceleração que têm como objetivo garantir o acesso à água potável segura para as comunidades vulneráveis, um melhor gerenciamento da gestão da água e ter uma resiliência e justiça depois das catástrofes. No Brasil, mas em muitos países, muitas catástrofes estão conectadas para o acesso ou falta de água. Temos desenvolvido esses planos de aceleração juntos com parceiros nacionais e internacionais, e esses planos contribuem diretamente para a agenda de ação da COP30. Esse plano também apoia marcos globais como os ODS, o Objetivo Global sobre Adaptação, e também o Pacto de Líderes que temos assinado e apoiado em Madrid. Esse plano de aceleração representa o compromisso de Brasil para ações concretas, sobretudo para quebrar os silos em água e saneamento. Vão ser a base para a cooperação estratégica com outros países e iniciativas para o 2028. Também, no nível nacional, temos lançado há 2 semanas o Plano Clima, que inclui planos e estratégias de mitigação e adaptação, e tem um capítulo específico em recursos hídricos, onde está incluído saneamento. Também estamos priorizando medidas de adaptação para água e saneamento, assegurando financiamento através do Programa de Aceleração de Crescimento, e é um programa estratégico que está apoiado pela presidência, e o que é importante nesse programa é que garantimos financiamento para esse projeto. Temos a liderança do nosso presidente no setor da água e temos um programa especial dentro desse programa estratégico que chama-se Água para Todos. 2026 vai ser um ano estratégico para a agenda da água e saneamento, com a revisão do ODS 6 e a Conferência das Águas da ONU, na colaboração entre as instituições, é essencial para poder implementar os compromissos feitos no Madrid e na COP30, mas também é muito importante promover opções financeiras para tornar esse compromisso em ações práticas para poder chegar aos mais vulneráveis dos nossos países. Assim que realmente queremos manter a parceria com SWA e com outros países
para Bem poder vis-à-vis realmente of ter the essa multidão ideia for de implementing multidão para practical implantar actions. So ações we would práticas, like assim, to que foster gostaríamos de this promover partnership essa in the next years. parceria Thank nos you, Citlali, próximos for anos. inviting Muito us obrigado, for Citali, pelo this very important convite panel. nesse Thank you. painel And tão that's importante. really Muito very important. It's obrigada, really Renata. encouraging to see the Realmente muito actions motivador ver immediately as after the special ações ministers meeting, the depois work they're da doing on reunião de finance, ministros do setor, como estão trabalhando no financiamento, post-COP, como trabalharam na and COP, e also the work that depois da they're doing COP, e também o trabalho que estão with the head of fazendo state, with the com os president. chefes de Estado, com o presidente. It links a lot to also Isso what está we're doing with the conectado heads of também com o state que and the estamos secretary. fazendo So com as iniciativas de chefe de Estado e continua sendo muito very much looking inspirador forward to e continue to esperamos collaborate with continuar the com a government of Brazil. colaboração I will move com o now governo do to Brasil. Vamos the passar governments of agora Panama com and o Nigeria, governo de and I Panamá have e one question Nigéria e tenho uma pergunta for both of para you, and the os question dois. is basically what E motivated your o que government to motivou seu sign the governo a high-level assinar o leaders Pacto de compact, Líderes de and Alto what Nível concrete e steps quais medidas are you planning concretas to take to vocês implement those planejam tomar para commitments? So implementar seus second part is similar to compromissos? what I asked A Renata. segunda parte é What are the concrete semelhante ao que steps you're taking perguntei to para a implement Renata, these quais são os, commitments? I would os also like you to medidas speak to concretas what para made implementar os seus made your compromissos, mas também government gostaria de saber o que motivou seu want to governo sign on to the high-level leaders compact. assinar o Pacto de And Líderes de for Alto that, Nível. I will ask Então, para isso, vou pedir, no Mr. primeiro Vargas, lugar, o Mr. Angel senhor Moreno, Vargas, if you could Gargas come to the floor and Ángel ask your Vargas, se question, please. pode responder no primeiro lugar. El mismo. Mi segundo apellido, sí. Muy buenos días, gracias por la Bom invitación. dia, muito obrigado pelo convite. Me acojo a los saludos protocolares anteriormente indicados. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. Para el gobierno de Panamá, Para o governo de haber Panamá suscrito el Pacto ter de Líderes de Alto apoiado o Nivel, Pacto de Líderes de Alto fue Nível foi algo que algo va alineado con la que estrategia está nacional en alinhado com a cuanto a agua, estratégia nacional saneamiento de y água, resiliencia también saneamento e frente al cambio resiliência climático. para o Esto câmbio refleja climático. tanto la Isso situación reflete interna a como el situação papel en la agenda interna quanto internacional o de papel Panamá, na agenda y va internacional alineado de con las Panamá, razones está políticas, sociales, alinhado nas económicas y ações políticas, ambientales. sociais, econômicas e A pesar de ser ambientais. reconocido nuestro país como una Embora de o las país seja mayores, reconhecido como um dos maiores, uno de los países con mayores disponibilidad de com maior recursos agua, disponibilidade somos de el recursos quinto hídricos, con más somos o precipitación a nivel quinto com mundial. mais chuvas no nível Enfrentamos mundial. desafíos Nos críticos que enfrentamos a motivaron este desafios compromiso de críticos alto que nivel. Puedo motivaram um enumerar compromisso algunos de de alto estos nível. Vou falar alguns desafíos. exemplos dos Primeramente, desafios. No responder al primeiro lugar, desafío de responder agua y clima, a y água aquí e quisiera clima. indicar que Panamá es altamente vulnerable Panamá a los fenómenos tem uma climáticos grande vulnerabilidade dos extremos. Por fenômenos un lado, climáticos sufre de sequías extremos. Por um lado, prolongadas, temos como la secas del Canal de Panamá en el muito año prolongados, como o Canal do 2023-2024, Panamá una no ano cuenca hidrográfica que afectó la 2023-2024, na operación bacia hidrográfica que de afetou as esta importante operações vía y, claro, dessa repercutió también via sobre e, nuestra claro, teve um economía, y por impacto na otro nossa lado, economia. E, por inundaciones outro severas lado, que causan pérdidas inundações humanas y graves que económicas. causam perdas En este humanas e sentido, el econômicas. pacto es un Nesse marco para sentido, o construir pacto é um resiliencia quadro para frente a construir estas amenazas. resiliência El perante as pacto surge en un ameaças. contexto O mundial en pacto que surge num momento miles de millones onde de personas milhares de carecen milhões de de agua potable pessoas não segura têm y água servicios de potável saneamiento segura e adecuados, serviços y en de el que el cambio saneamento climático adequados, e intensifica onde las a presiones mudança sobre los climática recursos aumenta as hídricos. pressões nos recursos hídricos. Igualmente, otro Ao de mesmo los desafíos tempo, que outros dos identificamos desafios fue que poder identificamos integrar la foi seguridad poder hídrica integrar en la a agenda segurança política hídrica na nacional. agenda política Al firmar el nacional. pacto, el gobierno panameño eleva Ao la assinar o seguridad hídrica a pacto, o una governo de prioridad Panamá política de aumenta alto a nivel, segurança hídrica alineándose con otros como países con um compromisos globales alinhamento como los também Objetivos de com Desarrollo compromissos Sostenible globais dos y el Acuerdo de ODS París sobre e o Cambio Acordo de País Climático, sobre vinculando mudança así la gestión del climática, agua conectando-se con la à adaptación climática y la reducción de riesgos. gestão No menos climática e redução de importante, riscos. otro de los desafíos es poder posicionar a Outro dos Panamá como desafios parte é de la colocar comunidad Panamá como internacional parte da comprometida comunidade con el internacional agua, el saneamiento y la comprometida com a resiliencia água, climática. saneamento e resiliência Igualmente, climática, poder reflejar el e compromiso também poder nacional refletir o compromisso previo nacional y fortalecer estos e compromisos. reforçar esses Y allí sí compromissos. quisiera E indicarle que Panamá ya ha gostaria impulsado de políticas dizer de que gestión Panamá de impulsionou agua y adaptación diferentes climática en el políticas de marco de água sus e planes adaptação climática nacionales, no y quadro la de firma planos del pacto nacionais, refuerza e estos a assinatura esfuerzos do al pacto conectarlo como reforça un marco
esforços ao internacional conectá-lo más com amplio. o quadro Esto ayuda internacional mais igualmente a amplo. consolidar la Isso ajuda a cooperación entre consolidar a instituciones, el colaboração entre fortalecimiento de instituições, capacidades fortalecer y as integración de capacidades, a soluciones basadas en la integração de soluções naturaleza y la baseadas na resiliencia natureza e climática. a resiliência climática. Adicionalmente, a través del Além pacto disso, podemos através do movilizar pacto, podemos financiamiento mobilizar y financiamento también e fomentar também alianzas promover con otros socios, alianças com outros esto parceiros, incluyendo la incluindo a posibilidad de possibilidade la de emisión y la estructuración de bonos ter verdes o azules para financiar estruturação lo que de es bônus la verdes ou seguridad azuis hídrica, para o fortalecer financiamento da segurança las alianzas con hídrica, organismos reforçar as alianças com internacionales, organismos multilaterales, sector internacionais, privado y multilaterais, setor sociedad civil. privado e sociedade Además civil, de integrar lo além que es de la integrar cooperación y o que aprendizaje seria a cooperação e multilateral, aprendizagem multilateral. este pacto nos da la Esse posibilidad de pacto nos participar oferece a en redes possibilidade de globales para participar em redes intercambio de buenas globais para prácticas, poder transferencia de intercambiar capacidades y boas cooperación técnica práticas, para cooperação avanzar en la técnica seguridad para hídrica. avançar na segurança Los compromisos de hídrica. Panamá bajo el Os pacto se compromissos de enmarcan en el Panamá Plan sobre o Nacional pacto de estão no Seguridad Plano Hídrica Nacional de Segurança Hídrica 2015-2050 y en el agua para todos, 2015-2050 que es e del no Água para 2021. Todos, que é do Entre las medidas 2021. concretas, y Entre esta as es una medidas pregunta específicas, e essa é uma bastante pergunta abarcadora, y bastante trataré de ampla, enumerar las eu vou principales. tentar de falar das Está principais. la inversión masiva Temos en um investimento massivo em saneamiento, infraestrutura de la ejecución del saneamento, programa a de execução saneamiento de do programa Panamá, de que se saneamento está de ahora enfocando Panamá, que en está lo que es la se ciudad de Panamá con una focando, que é a inversión cidade de Panamá, como um multimillonaria para investimento incluir, de milhões para construir plantas de incluir e tratamiento de construir aguas residuales y modernizar la red de plantas de alcantarillado. tratamentos residuais Igualmente, la construcción e, de ao mesmo nuevas tempo, a presas y sistemas de construção de almacenamiento y la novos modernización de sistemas sistemas de de acueductos rurales y urbanos para armazenagem reducir e pérdidas. barragens. Adicionalmente, estamos Ao mesmo enfocados en lo que es tempo, la estamos protección y focados no que restauración de seria a cuencas proteção e hidrográficas, restauração de bacias hidrográficas, un programa de estruturando pago um por servicios programa de ambientales, pago por la expansión serviços de programas como el ambientais, Fondo de ampliação de Agua programas de como o Panamá, Fundo de Água da la Panamá, reforestación y assim control como de a deforestación, el fortalecimiento de la reflorestamento, o gobernanza del agua y el uso fortalecimento da eficaz para governança da nosotros poder água. tener Isso esta plataforma con ajuda a enfoque en poder la ter essa resiliencia plataforma, o climática y foco na ya resiliência voy climática. terminando mi E intervención. Yo já creo que ya quase son casi los finalizo a 5 minha minutos, intervenção, já quase passei concluyendo os que 5 la minutos, firma del concluindo que a pacto assinatura do por pacto parte de por Panamá parte fue de motivada por una Panamá foi necesidad motivada urgente de pela proteger su recurso urgência más de vital frente proteger al o cambio recurso mais climático vital perante a y las mudança presiones de climática desarrollo, e as pressões de convirtiéndolo en una desenvolvimento, prioridad del Estado. tornando em Las uma medidas prioridade de concretas Estado. giran As en medidas torno a inversiones específicas estratégicas en infraestructura, la apresentam protección de la fuente investimentos de agua estratégicos na y una infraestrutura, reforma proteção de da la fonte de água e uma gobernanza, reforma aunque na su éxito governança. dependerá de la ejecución Embora sostenida, seu la sucesso coordinación vai y la depender voluntad da política en los próximos años. coordenação e Con vontade esto política nos he tratado próximos de anos. E sintetizar la assim, tentei respuesta a su resumir a pregunta y resposta à quedo sua pendiente y pergunta anuente a e cualquier fico à sua disponibilidade comentario que tengan se tiverem mais sobre este pacto. comentários Muchas gracias. com respeito Muchas à gracias. questão no Todo painel. está claro. Muito I'm obrigado, tudo trying to fica speak a bit of muito Spanish, but thank you claro. very much. Everything was Muito that clear. obrigada. Tentei falar um pouquinho espanhol. Y Muitas ahora voy a gracias. llamar a Madame Agora gostaria Elizabeth de Hugo chamar a Madame to Elizabeth respond Hugo to the same question. para And responder a so I'm mesma asking Madame Hugo pergunta. to Eu respond to this peço a question. And Madame thank you so Hugo much, responder as perguntas. Muito Mr. Vargas, obrigado, for Senhor your response. Vargas, I pela would sua like to resposta. also just Gostaria de inform Renata that there is a informar question for Renata que you in the temos uma Q&A pergunta para a senhora from na Yoda. So caixinha if de you could perguntas just e take a look at respostas the de Q&A Helder. and respond Poderia there, de and when you get a chance, observar we'll a also give you caixinha de the perguntas e floor. respostas Thank you very much. para responder, ou Let's talvez go to pode Madame depois Hugo. The same responder question that I asked ao Panama. viva voz. Mesma pergunta para Madame Hugo, que fiz para o senhor Are you Ângelo there? Vargas. Yes, there you are. Olá, Yeah. Good day, everyone, and thank you, Mr. Tali. olá todo Also mundo, thank the obrigado organizers Citali. for giving Nigeria Obrigado the também opportunity to por be part of oferecer this, à Nigéria a to share oportunidade what de we've fazer done parte do or what we're painel, doing de falar o que since the fizemos e o que sector estamos ministers are fazendo meeting, desde a and reunião then de ministros do why setor also we signed to this e por compact que as a assinamos country. o pacto If como we, as a país. country, the Como compact, país, just like was said, the last speaker, from Panama,
Como falou o colega de compact Panamá, aligns very o much with pacto está several alinhado com initiatives in várias the country iniciativas to no accelerate our país progress para in acelerar o progresso drinking water, de sanitation, and água hygiene service delivery, potável e nos serviços and de água e also achieving saneamento, our e também para national atingir and SDG goals, SDG os 6 objetivos in particular nacionais e o goals. ODS And 6. by achieving this, we'll see that we'll improve our public health, Vamos economic growth, melhorar a saúde and also pública, crescimento building econômico climate resilience. e também construir a The resiliência commitments climática. will Os also ensure compromissos in the também vão country assegurar no human dignity, país equity, dignidade and humana, sustainable equidade development e for o people, desenvolvimento and sustentável para leaving as no one behind, pessoas because e we não talk of deixar inclusion, ninguém por and trás, leaving porque no one falamos de behind. inclusão. And so coming back Então, from Madrid, ao voltar de after Madrid, reporting in our qual é a ideia reporting depois in de our coordination platform? We informar na also had nossa to plataforma de disseminate coordenação? Também tivemos que commitments informar os so that our compromissos partners, para line que nossos ministries, the different parceiros sectors that e are os involved, diferentes setores que because we know that participam, WASH is multisectorial. e So the o ASH different é sectors, both the multissetorial, private, os the NGOs, will be familiar múltiplos with what setores estivessem familiarizados com and os then our compromissos e plans depois and os activities planos e dovetail atividades, towards that, because I said we have porque that as most of our existing initiative in the country. And so looking at it, we desse also see that, jeito, like I observamos said, também, como eu falei, that we que notice our gaps in our observamos WASH policy, diferenças and nas that also políticas will de be WASH. strengthening E and isso working também assiduously to have the review vai nos concluded, ajudar to be a concluded, where we will have revisar to make it more comprehensive, e talking about ter climate algo mais issues to be integral, falando involving de other questões partners that were climáticas left e out, and engajando also outros considering the parceiros e vulnerable. também That is being talking about the incluindo os inclusion. vulneráveis, And isso we falando have da also inclusão. talking E about também policy falando governance, de our políticas, interministerial governança, dialogues we os usually diálogos have. interministeriais que We are normalmente also going temos, to também continue with vamos that continuar to com be able isso to dialogue para poder among ter um cross diálogo sectors that are entre relevant setores and relevantes deliver these e poder WASH cumprir com services, os serviços particularly de climate WASH, resilient WASH services. And resiliência then we have e also, água. like talking about the climate resilience, Falando da then we have resiliência da now água, also também done for Nigeria now, included WASH temos into the incluído WASH NDC 3 that no we have to be NDC able to 3 include issues para of poder WASH, incluir questões de bringing in the climate WASH policy and also the adaptation e plans now. também os We planos have de issues of adaptação. WASH Temos that have questões de been WASH considered in que these foram plans and consideradas this nesses policy planos e nessas to be able políticas to para forge poder integration and have sustainable ter a service integração e for ter our people. serviços sustentáveis And para as we pessoas. have also, E looking at the climate issues, observando as questões the compendium climáticas, for our temos designs. That is a climate parte do resilience designs for design, WASH que são infrastructure, designs so that when we have these resilientes ao facilities, clima para they will be infraestruturas de WASH, quando sustained and durable tenhamos essas for use instalações, for our sejam people sustentáveis e in country. duradouras para o uso Then das coming back as pessoas. well, that is exactly something new that we have done, Temos which algo is novo the issue também, of que é a questão innovative financing. We are de now hoping to financiamento mobilize inovador. innovative Queremos financing in mobilizar, terms of the tax credit and the blue bond, por which exemplo, we os started at some bônus point and was azuis que stalled. So we've começaram em now algum revived momento that, and we've had several e meetings temos diferentes with the eh, support of our private sector reuniões and com o apoio do setor the privado NGO. We are e able as to go back ONGs e to podemos the table to voltar revive para that a mesa scheme and see how we e can ver como have some podemos projects ter that will also projetos have issues of climate que resilience têm to be able to questões e deliver problemas de service to our resiliência people and climática para poder increase fornecer the investments in the e sector, aumentar os particularly investimentos talking no about setor. sanitation, the investments in the sector, and also E increase service to the population. Then we also have talking in terms of the mutual accountability.
So we are also going to be having strengthening our monitoring, and then E the mutual depois também accountability, of course, temos a between responsabilidade additional report mútua. back to the SWA, looking at the MAM, the mutual accountability mechanism. Temos o And MAM for our em inglês, que é o political mecanismo de responsabilidade mútua. E will that we para a we vontade have política in que the push temos for these watch services in the country, nos serviços de we WASH no have that país, of our flagship temos program that is Declare aquele Nigeria Use do the Toilet and Clean, programa, which que é uma fortunately we campanha have de now the banheiros, executive e order now backing the campaign, but temos the executive order is being revised and uma now que está signed sendo by the revisada e president assinada pelo and presidente. currently being gazetted. And Atualmente, so that will bring to fore isso vai revisions that we've trazer had novas because we have to revise visões. the Temos que dates, the revisar a dates, data, and as also datas, de the fato, fact that e the também o stakeholders, fato there que will as be more partes inclusion interessadas, of vamos ter stakeholders mais and inclusão de involvement partes of the interessadas e stakeholders to be o able to engajamento run this deles campaign para and poder this really to be fazer o grassroots despliegue and the da communities to campanha be nas part of it and comunidades gather que fazem the parte buy-in of desse e others too poder at the grassroots to be part ter of this outras comunidades de base como campaign. parte And dessa so these are campanha. activities that Essas we are são looking diferentes up to in atividades que Nigeria to vamos be ter able na to Nigéria follow up para poder and acompanhar e be able to implement the pact that we have signed as implementar a a parte country que assinamos and como also to país align with others because e também estar I know alinhados that com from time to outros. time they will Sabemos call que upon às to report vezes and I believe that vamos we'll be able to ter make progress on this progressos compact because like nesse I said, pacto, porque, como eu most of tenho what is falado, there a are maioria de initiatives that we WOS have está on lá, ground temos in the iniciativas no country and terreno, we no believe that país, we'll be able e to make acreditamos progress que on vamos this, poder achieving our national goals avançar, and the atingindo OCG 6 objetivos goals. nacionais Thank you so e os much. objetivos do Thank you. ODS Thank 6. you. Muito obrigado. Thank you so much for Muito that. And obrigado congratulations e to Nigeria parabéns, for launching the Nigéria, por ter second lançado version of the a executive order. segunda launched. visão. It's yet to be launched. Yes, Está but it's por being ser lançado, gazetted, so sim, soon it will be launched after the em gazetting. breve. Yes. Em Awesome, breve. awesome. No, we're following the announcement that happened Vamos in acompanhar February, but o looking forward then to anúncio. the launch Muito, when muito it is obrigado. Estamos realmente esperando o I will lançamento. move to Vamos other SWA partners from passar different para constituencies, outros but before we do that, parceiros, we got three mas questions antes from temos Mar 3 Rivero perguntas de Mar Ribeiro Rosas, and I'll Rojas just answer at this moment question one, and then we'll e take the other vamos questions later. responder So a the first question primeira. A was, primeira pergunta era: what concrete mechanisms will be que mecanismos introduced to concretos vão ser guarantee introduzidos para meaningful participation of garantir civil participação society, women's significativa da sociedade organizations, and civil, frontline organizações de communities mulheres e comunidades before, da primeira during, and linha, antes, after durante e the next depois ministerial da meeting, próxima not reunião only de speaking slots, ministros? but Não influence nas over partes agendas and de outcomes. So I will palestras, answer mas this na question when influência, we are nas agendas e organizing these resultados. types of meetings. Quando We organizamos have esse tipo de a reuniões, multi-stakeholder temos team that helps uma to put equipe together the concept note. multi-agentes que That team is fazem part a of nota what's called the conceitual. High-Level Essa Political equipe Dialogue Work Group faz in parte SWA, and we do appreciate your grupo de partners in trabalho de that alto group. nível na And SWA. that E group works with a small esse task team grupo that develops the trabalha agenda, com and the civil society and local uma activists. pequena equipe que desenvolve a agenda. Each constituency, so the Cada civil society, grupo que private decide a sector, sociedade research civil, setor institutions, privado, utilities, instituições de regulators, pesquisa, etc., serviços they also públicos, have their own regulamentadores, process where they etc. strengthen Cada their um tem um messages próprio and bring their processo onde messages to bear. fortalecem I as encourage you mensagens. to be involved in one Então, of these mechanisms, and if there are additional suggestions, we'll be happy to take those. motivo For para now, que possam participar em we algum will desses respond to the additional mecanismos. questions a bit later. Vamos responder as But outras I'd like perguntas to um pouquinho move mais para to frente. Gostaria de passar to colleagues from the different constituencies a segunda parte, onde temos colegas de vários some of grupos, the para falar additional questions that we de have. algumas perguntas adicionais que And temos. we have civil E society, temos a Janet sociedade Knott, who's civil, Director, Janet Nock, que é Environmental Law and Water diretora Alliance da from Aliança de Direito Guatemala. Ambiental e Água de We have Guatemala. Lionel, who's the head Temos of water Lionel, que é o chefe de consultation água e at saneamento AFD in France, na and we AFD have na França. Eugenie Avram, Temos Eugenie who is Abram, Policy que and é Program Coordinator, coordenadora de políticas e programas de and we have Aquafed. E Nilce temos Nilce from Research, Esquivel, que é from the Research and Learning constituency. She works with Stockholm pesquisadora Environment Institute, as well de as Sandra. SEI. So, Sandra E a from, Sandra também. Temos Sandra, who's the manager que é a of gerente Water and da Sanitation divisão de Division, água e Vice saneamento President of da ADERASA. URCEA e vice-presidente de And ADERASA.
I'll ask just one question. Vou Please, fazer if you uma could be very quick pergunta, and se podem concise, ser we'll appreciate that. breves. Janet, the question, let's start with you. Vamos começar com a Janete. How will the multi-stakeholder platform in Guatemala ensure Ah, sustained follow-up on Como the outcomes of garantiu the sector ministers meeting? nos Over to resultados you, and if you could na take a minute or plataforma? two. Se pode ter Thank you um so much. minuto ou dois. Janet. Janet. Buenos días y muchas gracias. Voy a Bom dia, muito obrigada hablar en español. por falar em espanhol. Muy bien, ¿cómo garantizamos realmente esta dinámicas que se ha generado a partir Essas dinâmicas de esta importante geradas reunión de dessa ministros importante que tuvimos reunião en de Madrid, ministros la que cual tivemos fue em muy Madrid inspiradora e en foi muito términos inspiradora del em termos do trabajo trabalho cotidiano que que hacemos en temos los todos diferentes os países. dias nos Debo diferentes comentarles países. que Gostaria de en el comentar contexto de que, no Guatemala, contexto de Guatemala, desenvolve-se há mais de um ano o Processo Nacional da Água. Isso é uma dinâmica ampla, impulsionada desde o Ministério de Recursos Naturais para oferecer essa voz à população e os diferentes grupos representantes do país sobre as questões-chave que deveriam ter uma lei geral das águas e cujo conteúdo atualmente é acordado para ter uma entrega formal para o Congresso da República com o apoio preciso para que seja representativo do estado de bem-estar que as populações do país estão aspirando. E nesse quadro, o trabalho de SWA, junto com as redes da Comunidade da Água em Guatemala, a Rede de Água Potável e Saneamento, assim como a Associação Mundial da Água, capítulo Guatemala, que reúnem vários atores e setores do país, tanto organizações governamentais quanto atores públicos que, por lei, têm funções em questões da água, o setor acadêmico, os governos locais. Também existe representação do setor privado também e comunitário. Quer dizer, estou falando da plataforma multiator, onde articulamos nosso trabalho com SWA. E, respondendo sua pergunta, esse grupo acompanha os processos governamentais, sobretudo conectados nos planos nacionais e os ODS em particular, o ODS 6. E nessa dinâmica, o nosso grupo ajuda para o reforço de capacidades e, em termos da governança, articula-se o trabalho e os compromissos perante mesas técnicas de trabalho que estão em roteiros com os atores governamentais, sobretudo do Ministério de Saúde Pública e Assistência Social, perante e através de Água, Saneamento e o Vice-Ministério de Água são atores-chave conectados ao trabalho de SWA. Nesse sentido, desde nossa perspectiva, gostaria de ressaltar as mensagens-chave que, como organização de sociedade civil da América Latina, falamos na Conferência de Madrid. É urgente a necessidade de assegurar esse financiamento para poder garantir a universalização do direito humano à água e saneamento. Em Guatemala, o compromisso dos atores governamentais tem que ser chave a partir dos compromissos
com SWA e a população de Guatemala. Quer dizer, estamos reforçando nossa posição, já que o gerenciamento da água tem que estar garantido através dos sistemas integrais de governança intersetorial, participativa, democrática, descentralizada e transparente. Dentro disso, o trabalho dos comitês das águas é muito relevante e importante. E uma das questões que acredito que no quadro do nosso país é relevante é que precisamos avançar para o fechamento das diferenças de desigualdade para o acesso com serviços mais inclusivos e mais resilientes. Insistir que é preciso reconhecer o trabalho das mulheres no gerenciamento da água em nosso país. É muito importante o valor que tem os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais. Impossibilitar que essas populações tenham essas dificuldades para poder ter acesso à água e saneamento é um compromisso que não pode ser adiado. Precisamos que esses territórios tenham oportunidades de uma vida melhor em termos de adaptação, de justiça climática, que afetam diretamente, como bem sabemos, a segurança. Janet, sim. No temos muito tempo. Não temos muito tempo, se pode concluir. Por favor, não temos muito tempo. Muito obrigado. Sim, justamente estou finalizando falando que muitas dessas questões que são desafios em Guatemala e na América Latina foram incluídos na NDC do país e esses avanços são muito importantes para nós. Muito obrigada. A senhora destacou alguns pontos que escutamos de outros palestrantes de financiamento, conexão com o clima, e o que observo de algumas das conversas é também como continuamos a chegar mais para cima com os chefes de Estado e outros ministérios. Muito obrigado, Liamil. Vou passar com o senhor. Tem uma breve pergunta para você. Na sua opinião, que papel podem os parceiros de desenvolvimento desempenhar coletivamente para ajudar a manter o impulso da reunião de ministros do setor e apoiar os países no cumprimento dos compromissos? Lionel, tem a palavra. Citali, muito obrigado. Vou falar em francês. Et donc, je vais m'exprimer au nom des partenaires de développement et puis plus particulièrement au nom des partenaires financiers qui accompagnent les États dans leurs Vou efforts falar em pour francês. améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. E nos esforços para aumentar o acesso para a água potável, o que podemos fazer? Podemos contribuir essa participação política através de iniciativas-chave. Você mencionou a iniciativa dos chefes de Estado, também apoiamos os esforços para que os diferentes ministros e o pacto, e além dessas iniciativas de alto nível, também apoiamos o que chamamos políticas setoriais. Tem que ser claras, eficientes e realísticas. E para isso precisamos de um diálogo setorial contínuo com os que tomam as decisões, os diferentes estudos. Temos que trabalhar com as transições e temos que ter essa experiência técnica e apoio, mas também precisamos de ferramentas financeiras dedicadas a esses esforços. Temos instrumentos financeiros para financiar essas políticas. Precisamos realmente identificar a reforma institucional e instrumentos para esses países. Uma vez que temos trabalhado nisso, no nível governo, o que precisamos de fazer é ter as ferramentas para que possam implementar as decisões. Por exemplo, empréstimos ou doações. E também precisamos considerar que
1 milliard de financement nouveau en faveur du somos secteur de l'eau pequenos chaque année. porque o L'ensemble des bailleurs multilatéraux, c'est AFD de l'ordre de 20 milliards de dollars. e Ce todos sont des os sommes conséquentes, mais qui doadores ne sont pas du tout à l'échelle des plus de 100 milliards de dollars chaque année de representam financement qu'on milhões e estime pour le milhões de secteur. dólares. Somos Et c'est pourquoi, pequenos au-delà de nos nesse financements directs, quadro. un Por autre esse axe essentiel motivo, pour nous pour além maintenir dos ces financiamentos engagements, c'est diretos, de travailler outro au acesso réorientement essencial, se des queremos manter esses financements vers compromissos, le secteur é au-delà des trabalhar acteurs para a internationaux. orientação Et nous desses travaillons beaucoup notamment à la financiamentos, mobilisation des mais banques além nationales dos de doadores développement, internacionais, para des banques publiques mobilizar nationales qui existent dans de nombreux pays et qui sont pas os très bien utilisées bancos par le secteur de privados e l'eau. públicos J'ai que été frappé existem em par vários exemple lorsque países j'étais à e Madrid não são à muito la réunion utilizados no des setor ministres da du água. secteur. J'ai Eu eu fiquei l'honneur surpreso quando estive em d'animer un Madrid, panel na auquel reunião de participaient 5 ministros do ministres setor, ou eu vi représentants au um niveau painel ministériel. com 7 J'avais regardé avant, ministros parmi eux, 6 ou sur les 7 avaient representantes dans de leur pays des banques ministérios nationales de e développement et je leur ai tous 6 demandé, mais dos comment 10 est-ce que vous utilisez ces banques publiques pour soutenir vos tinham efforts? Et en fait, personne ne bancos savait vraiment públicos me e eu répondre. Il falei y avait como vraiment utilizam os un bancos públicos écart para entre apoiar ce que seus faisait mon esforços débat e et donc je não pense qu'il y a sabiam o ici que vraiment dizer. un sujet Assim clé à que appuyer observei que ces existe banques uma pour qu'elles grande comprennent l'effort distância qu'il faut entre ambos qu'aujourd'hui le secteur mundos. Temos présente que pour le secteur de l'eau, apoiar les financer os aussi à travers ce qui nous bancos a fait des lignes de públicos a entender crédit. os desafios Pour donner un e exemple temos récent, que le mois dernier, ter lors de la COP au financiamento Brésil, através nous de avons diferentes aidé linhas à de signer avec la crédito. Caixa, la banque Por exemplo, na publique COP do Brasil, brésilienne, une ligne de crédit de assinamos 250 millions d'euros qui est dédiée com spécifiquement au développement de l'assainissement um rural banco dans público ce de pays. Brasil, uma Donc linha de si bien sûr on peut crédito faciliter, on fait encore très très especificamente peu para des cofinancements de desenvolvimento projets de entre les banques sistemas. nationales E et les podemos banques ajudar internationales. Voilà nesses pour la partie projetos de financement. Et au-delà de cofinanciamento ça, comme je entre disais, puisque nous sommes bancos petits, nacionais e vraiment internacionais. Isso notre seria com réflexion, respeito c'est ao comment rester un financiamento, mas acteur como eu falei, catalyseur de progrès somos sur le pequenos secteur. e que precisamos tentar Et pour pas se ver como concentrer uniquement sur podemos le niveau politique, je ser pense o qu'un ator acteur vraiment catalisador. essentiel, ce sont ceux qui font E le secteur de l'eau, ce temos sont que ir les mais opérateurs, além do notamment dans le setor milieu político, urbain. temos que Et c'est pourquoi nous falar avons vraiment un axe com os prioritaire d'intervention sur operadores. l'amélioration de la performance du service, car cette amélioration de la Esse é performance, dos elle principais permet de acessos créer da un nossa cercle atividade, vertueux qui é va permettre à ces acteurs de melhorar o s'autonomiser, de ne plus être dépendants desempenho, uniquement porque isso des vai nos subventions qui vont recevoir possibilitar les États. os Et donc ça diferentes passe par un atores, renforcement de capacité de ces acteurs à tous les niveaux, que ce soit technique, mais além do managérial, que de vão receber leadership do aussi. governo, temos Ça peut que être des prêts dédiés à cette performance ou si nous appelons des oferecer prêts apoio transformationnels. Pour técnico, citer encore de l'exemple du Brésil, puisque gerenciamento, Renata est autour de cette table, e nous avons signé cette année no avec le Brasil, KBC, au Ceará, un como prêt temos a transformationnel Renata qui vise aqui, pas à temos financer certaines assinado infrastructures, mais certains objectifs de com performance outras pour cet opérateur. instituições esse C'est tipo aussi de savoir recourir aux empréstimos para compétences du poder secteur privé, à fortalecer bon escient, à as travers des contrats estruturas. adaptés, E des também contrats de precisamos de gestion, des trabalhar contrats de com o setor performance. privado, En temos que somme, ce sont non seulement nos oferecer investissements, mais aussi à contratos l'exploitation du baseados em service qui est un desempenho, facteur temos que clé. pensar nos Et puis investimentos, mas peut-être pour conclure, je dirais também que dans tous les nas cas, operações de nous serviço. savons que les E sources para de finalizar, financement gostaria de demeureront dizer limitées que par rapport aux sabemos besoins que as fontes de d'investissement. financiamento Et sempre donc on vão a ser besoin de travail limitadas essentiel à nos comparados yeux com pour as permettre aux necessidades de États d'atteindre leurs investimento. O que engagements. precisamos de C'est fazer de réfléchir à é l'efficience de ajudar os l'investissement, estados à comment manter os investir mieux, à compromissos, comment assim que precisamos réfléchir en termes de ajudar performance para du que service et pas, façam um et pas melhor seulement en termes de investimento nature des e investissements. Ça que peut pensem na passer eficiência par dos l'efficience que serviços, j'évoquais tout à na l'heure natureza sur le dos secteur de l'eau serviços, potable. a Si on eficiência é résume très vite, par exemple, eh chave bien, ce sont des investissements en moins e qui sont à também outro réaliser pour atteindre les ponto-chave ODD. Et dans le secteur de é fazer l'assainissement, uma nous travaillons tout análise para que particulièrement sur possam l'approche de atingir os l'assainissement urbain ODS inclusif, e no le C-WAI setor en de anglais, implementação qui va permettre trabalhamos d'offrir une qualité de nos service conceitos com um satisfaisante à toutes enfoque les inclusivo populations, mais para avec une oferecer approche technologique uma boa diversifiée et souvent qualidade moins do chère que les serviço approches en réseau qui com sont celles que diferentes nous avons enfoques développées dans les tecnológicos, pays du Nord. Je mas m'arrêterai là. além Merci. dos métodos tradicionais que temos utilizados. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu apoio. Na resposta do Lionel, falou sobre o diálogo contínuo, que isso não é simplesmente um final, que tem que ter uma continuação desse diálogo a nível político também. E gostaria de aproveitar a oportunidade para responder uma pergunta que surgiu na perguntas e respostas. Como conectamos isso na Conferência das Águas da ONU? O Pacto de Líderes de Alto Nível faz parte da estratégia das Águas da ONU. Utilizamos também em conversas com o Senegal e também com os Emirados Árabes e outros que participam nos diálogos interativos.
Vamos fazer alguns So eventos em it's Senegal e stay mais tuned to além. that, but we are very Fiquem much ligados, mas taking the high-level realmente leaders compact vamos also to these levar o processes. Pacto Now, de one of the Líderes de items alto that nível Lionel nesses processos. mentioned Uma das towards the questões que end mencionou was the Lionel, quase no engagement with the final, private sector. é So o I'm engajamento happy com o to setor invite to privado. the Assim que eu floor gostaria de Eugenie, de convidar and I will ask you one Eugenie question, e vou Eugenie. fazer The uma question is, what pergunta specific private que sector é: led que iniciativas ou parcerias or específicas partnerships lideradas can pelo help setor translate privado SMM poderiam ajudar a commitments traduzir os into compromissos concrete, de SMM scalable em results at resultados concretos regional escanáveis or a nível country level? regional ou Eugenie, over to you. nacional? Eugenie tem a palavra. Thank you, Steli. Bonjour à tous, je Muito vais parler en français. obrigada. À Madrid, un point important qui est ressorti avec beaucoup de force, c'est que nous avons besoin d'un engagement accru du secteur privé Quando pour estávamos em améliorer l'accès Madrid, et la escutamos résilience au várias service de vezes que l'assainissement temos esse et pour permettre aux compromisso États ativo d'atteindre do les setor objectifs qui se sont privado fixés. Et donc, à cet égard, les partenariats que nos public-privé, les possibilita PPP, atingir os ne sont objetivos. pas la seule réponse Assim évidemment, mais que leurs bénéfices sont largement documentés et permettent de mobiliser não expertise, são a expérience única industrielle, resposta, mas seus innovation benefícios et foram bien sûr des documentados investissements e nos sur le terrain, en possibilitam milieu urbain comme en milieu rural. À poder Madrid, on a entendu beaucoup de ministres atrair notamment mais exprimer la volonté de comprendre investidores, davantage le fonctionnement des investimentos em várias partenariats áreas. Em Madrid, public-privés, muitos qui sont ministros des processus expressaram a complexes, sua vontade exigeants et qui sont política parfois source d'hésitation, voire de de réticence. ajudar com os Et c'est processos. Os précisément processos pour são répondre complexos, à cette exigentes demande e, qu'Aquafed às développe vezes, actuellement les não water ficam muito PPP claros. Labs. E para C'est en fait un poder outil en responder ligne essa qui demanda, depuis, accessible à tous, desenvolvimos consiste à renforcer les o capacités des autorités Aquafed. publiques, puisqu'on a noté que c'était E vraiment é uma un point ferramenta central dans la mise en œuvre de des graça, o partenariats avec le secteur Aquafed, privé. Donc le e hub foi feita para entend rendre poder accessible de manière simple et ter intelligible essas des partes. Assim que méthodologies isso qui nos sont vai développées, ajudar des outils com várias opérationnels qui sont metodologias développés que par des foram institutions comme provadas la Banque e mondiale também outras pour mettre en ferramentas œuvre chaque étape operacionais clé d'un PPP, provados donc de com la mise alguns en atores, como œuvre o Banco Mundial, para d'un poder environnement implantar légal as et réglementaire diferentes adapté à la gestion partes du contrat et de sa chaves, performance, en por passant exemplo, o par la préparation de projet, la mise estabelecimento en concurrence, la do passation de marché, etc. contexto Et donc, par exemple, facilitador, a et preparação do c'était projeto, etc. le sujet Por clé exemplo, qui occupait la réunion des ministres é CMA uma das à Madrid, questões-chave nous avons particulièrement tenu à em Madrid. vulgariser, É, je le titre en temos, anglais, por le exemplo, Climate Toolkit for Infrastructure PPPs in Water Production and Treatment, qui a été publié um par la Banque toolkit mondiale en para a 2023, infraestrutura qui est de en fait PPPs, une méthodologie publicada pelo Banco opérationnelle pour Mundial em aligner les projets de 2023, PPP uma du secteur de l'eau et de l'assainissement avec les exigences metodologia para climatiques alinhar o nationales PPP et para internationales. as Donc voilà un demandas exemple climáticas d'outil nacionais. É que le simplesmente secteur um privé, en exemplo de uma l'occurrence Aquafed, ferramenta peut do proposer setor pour privado, pode avancer oferecer, e dans mais les partenariats especificamente o avec Aquafed, le para secteur poder privé. ajudar Maintenant, l'objectif, c'est ce que je disais, outros c'est a pas de fournir avançarem. un PPP clé en Mais main, uma à mon vez, o sens. L'objectif, c'est vraiment de objetivo não fournir é aux autorités simplesmente isso, publiques oferecer souhaitant outro d'usage de PPP, recours mas au o PPP objetivo d'animation é les oferecer às moyens de prendre des autoridades décisions públicas que éclairées, de querem implementar o s'approprier les outils PPP uma opérationnels qui ferramenta que existent vai et d'avancer sereinement étape ajudar a par étape, tomar tout melhores en construisant decisões des para partenariats dans le avançar de secteur forma privé calma, qui soient bien conçus et qui etapa soient tras efficaces et etapa, durables. para fortalecer os PPPs Les com um PPP ne bom sont pas la seule design réponse. e eficiência. Et Como donc, eu falei, une os des clés, PPPs não são a les única autres clés pour resposta. traduire E les uma das engagements pris à chaves Madrid en action e outra concrète dans les possibilidade prochains para mois, traduzir pour o nous, c'est vraiment le engajamento da dialogue, Madrid e nações la mise en place d'un dialogue específicas, na structuré nossa de opinião, é suivi avec le poder secteur privé. Donc, implantar pour cela, diálogo vous invite vraiment estruturado à com o utiliser setor des privado. espaces Então, sûrs gostaria et de convidar transparents qui vocês a existent, comme le utilizar WA avec le groupe os le Private espaços Sector já Constituency, existentes, ou comme Aquafed, qui est une por fédération à but exemplo, non lucratif aquele que é o grupo do setor accréditée auprès de privado, o l'ONU et qui Aquafed. piloteera d'ailleurs le Somos projet uma d'innovation organização dans le acreditada cadre pela mondial de ONU l'eau. Donc, e também nous offrons vamos estar un presentes espace, un cadre de dialogue neutre hors de na toute relation commerciale Cimeira de pour Água e échanger, pour oferecemos renseigner, esse explorer des quadro opportunités et des solutions qui sont para pertinentes poder ajudar et adaptées vocês a à vos structures. explorar diferentes Donc, pour soluções résumer, adaptadas às suas retraduire les estratégicas. engagements du Resumindo, ministre sectoriel et transformer para l'impulsion traduzir os déployée par le compromissos de pacte de Madrid en Madrid em résultats concrets, ações reais je dirais e para qu'il y a trois traduzir actions qui esse peuvent être engagées dès dinamismo aujourd'hui dans les em prochains mois. ações D'abord, específicas. explorer Gostaria le de falar Water alguns PPP pontos. No primeiro et pouvoir lugar, concilier les exigences explorar en ligne.
o hub do contact PPP avec e la utilizar as FED et ferramentas collaborer que avec le secteur temos. scientifique en vue Podem de ce contactar com a développement. gente Je vous e remercie, podem Céline, pour trabalhar la parole. com o grupo Thank you very da much. PPP Thanks, de Eugenie. And yes, SWA. indeed, Muito we welcome your obrigada, participation in the Eugenice. SWA Vamos private sector constituency. participar And mais com o thanks also for grupo de sharing this amazing SWA example of what you have also de água. in the Obrigado por as a compartilhar o hub, exemplo que vocês têm which you're como offering hub, to partners. que oferece And os I'd like to parceiros. have your participation as E advocate, but vamos ter also a for the private participação com a sector COFE, mas in também PPP. para o setor I'll move privado. quickly to Nilce, Vou passar who's para a research fellow at Stockholm Nilce, Environment que é Institute. She's part of the Research pesquisadora and em Learning SEI. constituency in SWA. And Nilce, I have one question for you as Tenho well, uma which pergunta is para how você, can que é a insights seguinte: from recent research or innovations help countries and partners como os insights de accelerate pesquisas progress ou towards inovações recentes sanitation podem and ajudar os resilience, países e parceiros and a also acelerar inform o practical actions progresso following the sector em água, ministers saneamento e meeting? resiliência e informar as So ações please, over práticas to após a reunião ministerial Nilce. setorial? Gracias, Italy. Voy a Muito contestar en obrigada. español. Vou responder em espanhol. Creo que, bueno, desde la parte del grupo de Desde a investigación y parte do grupo de aprendizaje, pesquisa e creo que hay que ser aprendizagem, sinceros también y eu acredito que preguntarnos sobre temos que innovaciones y nuevo falar a conocimiento. Creo que también para verdade. nosotros E para a allá afuera existe gente, un mundo de lá cosas, fora ¿no? existem muitas que ya están coisas que publicadas, já muchas foram herramientas publicadas, muitas que a lo mejor lo ferramentas que falta que es que talvez o están que también desagregadas, ¿no? falta Entonces, que a veces estão conocemos solo lo que separadas. está Às vezes pasando conhecemos só o que está en el sector acontecendo no de ash setor o de wash, de pero cuando WASH, queremos mas acoplarlo quando con el sector de queremos cambio climático, con uni-lo com o resiliencia, con setor la de parte de mudança la gestión de climática, las recursos resiliência, hídricos, es como gerenciamento entrar a un integrado dos nuevo mundo recursos hídricos, y seria empezar como de entrar no cero. novo mundo e Entonces, yo por começar una desde parte creo o que começo. Então, por um incentivar lado, a eu acho que esta motivar colaboración essa entre colaboração diferentes actores entre a vários nivel atores nacional. no nível Y creo que hay algunos nacional, países que, por e tem ejemplo, ya alguns están haciendo países que esto já desde sus estão ministerios, ¿no? fazendo Están isso tratando de desde os integrar los ministérios, não estão ministerios tentando para que integrar os todo lo que tenga que ministérios ver para con que agua tudo se que integre tem a ver com a água en esteja una institución, pero en una sola numa parte de la gobernanza, ¿no? Por uma Ejemplo, parte só también da acercarnos governança. a lo que Também está nos pasando en aproximamos do que cuanto está a la parte acontecendo climática com a parte para también climática, para ayudarnos a poder entender mejor el nos progreso que ajudar a tenemos en compreender agua y melhor o saneamiento. progresso Creo que que el cambio temos na área de água e climático lo que ha saneamento. hecho A ahorita mudança es climática o que ayudarnos, fez bueno, no é ayudarnos, pero não hacernos exatamente entender de una ajudar, manera mas diferente cómo ajudar-nos a medimos el progreso, compreender ¿no? Por como ejemplo, podemos yo fazer puedo a hablar de algunos medição do proyectos que progresso. tengo Posso falar de en alguns Venezuela que algunas projetos comunidades no están onde observamos que perdiendo algumas acceso al agua comunidades porque não no estão tengan perdendo infraestructura, acesso sino da es porque esa água, infraestructura ya ha sido dañada não porque não por tem impactos infraestrutura, mas climáticos. porque Entonces, é, esa parte de teve cómo um dano entendemos pelos y impactos cómo vivimos climáticos. ahora y Como nos compreendemos e preparamos desde el como sector para esto medimos requiere e nos preparamos desde o entender bien setor, la parte isso del cambio precisa climático y también compreender está bem a parte de documentado que mudança los países que tienen mejor climática. información Os y que países que tienen têm melhores planes de informações, respuesta y planos de recuperación y resposta, de anticipación de recuperação cambio climático e tienen la antecedência oportunidad para a mudança también de climática, têm a acceder más fácilmente a oportunidade de los aceder mais fondos facilmente aos que fundos conectan estos dos sectores, como que por conectam ejemplo, nos ¿no? dois El setores. Green Climate Fund, que ya tiene una guía Por específica exemplo, o para Green proyectos de Climate Fund, saneamiento que que están tem uma guia enfocados en específica para o projeto mitigación de y en saneamento, que estão adaptación, focados ¿no? na mitigação e Entonces, por adaptação. ejemplo, ahí hay un recurso donde todos pueden Lá acceder, tem o los recurso países de pueden acceder y os generar países este tipo podem de proyectos que aceder e van gerar a esse hacer que tipo de avancemos projetos que vão fazer que en possamos proyectos de avançar em saneamiento de WASH processos de saneamento de en WASH el país, no pero con una país, perspectiva mas com uma de mitigación o adaptación, ¿no? perspectiva Por ejemplo, de también la adaptação. Organización Mundial de Meteorología tiene un mandato desde de Também la existe um Oficina de Reducción mandato de Riesgos de deste Desastres de escritório de generar redução de riscos de sistema de alerta temprana para catástrofe, todo el mundo. gerar uma Entonces, a partir del próximo alerta año va a haber precoce para o un mundo sistema de inteiro. A alerta partir do temprana que seguinte va ano, a vamos ter uma poder alerta abarcar precoce que vai de poder manera general, pero ter de vamos a tener forma acceso geral, para mas vamos ter acesso para país va a poder tener qualquer acceso a país este sistema de alerta temprana. Entonces, nesse es sistema de adaptarlo alerta e incluir la parte precoce para de tentar saneamiento, la incluir a parte de WASH parte de en esto, ¿no? Y creo saneamento que e también o resaltar que WASH. ahora con todo Também tan globalizado también en los ressaltar países, ¿no? Esta visión de e ver a cambia, creo que la visión visão, de entender los a visão recursos de desde la parte compreender os pública sin recursos dejar desde a atrás la parte da parte de bacia WASH y sin sem dejar deixar atrás las comunidades que do están lado as desconectadas y que están comunidades remotas, es muy desconectadas. importante. É muito Y hay metodologías importante también y ya hay e otros recursos já allá tem afuera outros pues recursos nos lá acercan, por ejemplo, fora. al Se constituency. vocês Hay varios se de las organizaciones aproximam, que forman parte que están trabajando que en eso. fazem Podemos
parte ayudarlos y e que darles podemos un acceso más ajudar e rápido a poder estos, dar a um estos recursos. acesso mais rápido para esses recursos.
Thank you very much. And that's a Muito really good offer as obrigada. well to help connect Muito those bom wanting the ajudar a resources conectar aqueles que to where those precisam os resources are in recursos terms of access e to onde estão esses new recursos information para and poder aceder às knowledge that novas can help to informações e advance these conhecimento que programs. possa Now, ajudar lastly nesses but not compromissos. least, Por we'll último, mas não invite menos to the floor importante, vamos Sandra convidar Rodriguez, Sandra manager of Rodrigues, the Water and que é a Sanitation gerente da Division divisão at de água e UCEA saneamento and da also vice Urucea e president também of Aderasa. vice-presidente da Sandra, quick question Aderasa. for you as well. Sandra, uma From the pergunta para utility você. and Do ponto de vista dos serviços utilities públicos and e regulatory perspective, reguladores, what were quais the key foram as takeaways from principais the sector ministers conclusões meeting and how da should these reunião de insights ministros do guide setor e como regional essas ideias priorities devem and orientar as action in the prioridades e coming ações months? regionais nos próximos Over to meses? you, Sandra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Italia. Bom Bueno, en dia, primer muito lugar, obrigada, nos Citália. No primeiro lugar, gustaría gostaríamos resaltar la reafirmación del destacar acceso al agua y al a saneamiento ideia como un do derecho humano acesso à água e saneamento fundamental. En como um el caso de direito Uruguay, humano fue essencial. No integrado a la caso do Uruguai, Constitución foi este derecho integrado à en el año 2004. Como Constituição reguladores no y ano prestadores, 2004, em debemos Uruguai. trabajar en pro de Temos servicios que inclusivos y trabalhar para ter basados en serviços derecho, inclusivos e que estén baseados em disponibles, direitos accesibles, disponíveis, asequibles, acessíveis, seguros y seguros culturalmente e apropiados para culturalmente todos. apropriados Una para de las todos. Uma conclusiones das de conclusões Madrid fue la necesidad de de Madrid integración foi de a planes necessidade de nacionales integração y de o planos regionales, nacionais e ou digo, por regionais, cuencas de agua, seja saneamiento, por higiene y bacia cambio de climático. água, saneamento, Entendemos que higiene la e mudança elaboración de estos climática. planes A integrados debe llevarse criação a desses cabo con planos la participación de integrados tem todas que las ser feitos partes com a participação de interesadas, todos os gubernamentales y no atores governamentais e não governamentais, considerando en general como actor principal considerando y como responsable ator y principal e coordinador responsável, talento y rector del coordenador sector, pero sin duda con la do participación setor, de mas com a reguladores, participação de prestadores, de regulamentadores autoabastecimiento, e usuarios, organizaciones usuários, sociales, organizações la academia y sociais, todos los usuarios de las a cuencas academia e todos os involucradas. usuários das bacias Tanto reguladores como involucrados, prestadores os debemos propiciar regulamentadores, el como aqueles que desarrollo de oferecem o capacidades serviço, y temos que sistemas de datos destacar o integrados, así como desenvolvimento la de innovación capacidades, en el sistemas de sector dados y integrados, tomar assim un como a ejemplo inovação do aprendido setor e de otros aprender países, para de lo outros cual la países. Alianza Agua Então, y a Saneamiento Aliança para de Todos Água e contribuyó Saneamento para Todos muchísimo y faz uma también grande tomar contribuição lecciones e aprendidas também de otros aprender sectores de de los outros servicios setores públicos. dos serviços Desde públicos. Aderasa Desde a hemos avanzado Deraça, mucho temos en el trabalhado desarrollo de muito no capacidades, desenvolvimento de en difusión de capacidades conocimiento y para recientemente se o ha creado en el marco conhecimento. de Há Aderasa pouco la tempo, Academia de no quadro Regulación. de Aderasa, foi criada En a cuanto a Academia la de necesidad de Regulamentação. desarrollo de Falando na servicios de agua y necessidade de desenvolvimento saneamiento de serviços de água e resilientes al saneamento clima, resilientes para o es clima, recomendable adoptar é herramientas de recomendável adotar evaluación y gestión de elementos riesgos de en los avaliação e servicios gestão de de agua y riscos nos saneamiento. serviços de En água e este saneamento. sentido, E nesse promovemos la sentido, implementación de planes de promovemos a seguridad del implantação de agua planos y de planes de segurança seguridad y hídrica saneamiento, e tal como lo saneamento, recomienda la como é Organización Mundial de recomendado la Salud, pela que son OMS, enfoques sistémicos são de gestión de enfoques sistêmicos riesgos. de En el caso de gerenciamento los de planes de seguridad riscos. del agua, Nos planos de segurança abarcan de todas las etapas água, del sistema de temos todas as etapas abastecimiento, do desde sistema la de fuente al resiliência, consumidor, desde a y bacia até o por eso es consumidor. necesario la Por isso, é coordinación de los preciso ter uma prestadores coordenação con dos las fornecedores de instituciones serviços com as competentes en instituições la gestión de recursos hídricos y no también gerenciamento con de recursos competentes hídricos en la e higiene com del aqueles que hogar y trabalham bueno, y na higiene lograr do el lugar para assim compromiso de poder ter o todas estas compromisso instituciones de todas y as usuarios. instituições e En el caso de usuários. los planes de E no seguridad y caso dos planos de saneamiento, segurança e se busca proteger la saneamento, salud procura-se pública, proteger asegurando que todos a los saúde procesos de pública e que todos saneamiento, os desde processos la de saneamento, recolección de agua fría desde a hasta su coleta de tratamiento, água até o reutilización tratamento, o a disposición reutilização, final, por se exemplo, realicen de até o forma uso final, segura en sejam cada feitas de etapa de forma la cadena. segura em cada etapa da Entonces, este cadeia. enfoque Portanto, sistémico esse de estos enfoque planos sistêmico dos permiten planos desarrollar la possibilita o resiliencia frente a desenvolvimento las da amenazas resiliência climáticas perante as actuales ameaças o climáticas emergentes atuais y ou considerar las emergentes e implicancias de la considerar as variabilidad y el cambio climático en partes todas da las mudança etapas climática em del todas as sistema. etapas dos Los sistemas. prestadores pueden Os adoptarlo fornecedores de por serviços iniciativa podem propia adotá-lo por y los iniciativa própria reguladores e os pueden propiciar su regulamentadores implementación podem fazer mediante a implantação reglamentaciones u através de otro tipo de regulamentações ou estímulos outro que podrían tipo de reconocerse, por regras que ejemplo, poderiam ser en la tarifa. reconhecidas, Asimismo, por esta exemplo, herramienta permite el reconhecidas logro na de los tarifa. objetivos de Assim, a desarrollo ferramenta sostenible, possibilita especialmente os el 6, objetivos do agua y ODS, saneamiento sobretudo esse seguro 6, para todos, água e y en el saneamento seguros para 2030 todos, senão en el horizonte lo o más cercano
enfrenta o mais perto possível.
Falando de financiamento, é preciso pensar em financiamento inovador e, sem dúvida, os serviços têm que ser eficientes, mas regulamentadoras precisamos garanti-lo através da regulamentação, a fiscalização e fixação de tarifas. Os integrantes do grupo de regulamentadores e fornecedores de serviços nos comprometemos desde nosso papel a continuar trabalhando de forma alinhada com o falado no Pacto de Madrid, gerar propostas e ações em consequência, aí, a contribuir para o desenvolvimento de capacidades de aprendizagem. Também, associações de regulamentadores e fornecedores de serviços das diferentes regiões do mundo, nos comprometemos a disseminar o Pacto de Madrid e, assim, contribuir para a transmissão nos diferentes órgãos, instituições e empresas dos diferentes países que fazem parte da rede. Muito obrigada. Okay, thank you so much. That was fantastic. And I Muito think you've really obrigado, foi ótimo e realmente destacou vários dos passos críticos desde a perspectiva dos serviços e regulamentadores para poder continuar com a conversa. Agora temos que fechar em 5 minutos. Temos respondido a maioria das perguntas no bate-papo. Tem um comentário que gostaria de abordar. Foi um comentário com respeito um governo que não participou e como os parceiros desse país podem contribuir no processo. É o comentário de Janário de Cabo Verde e um comentário, pergunta muito boa, para aqueles que estão trabalhando num país onde o governo ainda não assinou o pacto ou não apoiou o pacto, podem contatar a secretaria para poder compartilhar informações com vocês com respeito com a conversar com o governo, se planejam apoiá-lo ou não e como parceiros, podem contatar com o governo e encorajá-los a que participem, mas o Pacto de Líderes de Alto Nível não é só para governos, também é para todos nós como partes interessadas do setor. Portanto, convidamos aqueles que ainda não o apoiaram para que possam fazê-lo. O apoio tem que ser feito na liderança da instituição e estar em contato com a pessoa da secretaria, o contato da secretaria para poder esclarecer qualquer pergunta ou dúvida. Vamos ser um documento vivo, é um pacto a nível global, mas a nível nacional também ajuda para ter um impulso no nível de chefe de Estado para o pacto, são iniciativas específicas para o país. Assim que, por favor, podem nos contatar se precisam de mais informações ou se gostariam de apoiar o pacto, ou se vocês tiverem alguma dúvida. E observando também o caminho para 2026 e outros momentos para manter o impulso, como eu falei antes, vamos participar na reunião preparatória de Senegal, onde trabalharemos com vários parceiros, incluindo o governo do Senegal e também recebemos interesse da Espanha para poder unir-nos para apoiar o governo sobre o engajamento político. Também trabalhamos com diferentes países que estão preparando seus próprios pactos nacionais. Tem 4 países agora com esboços e outros que estão prestes a fazer o lançamento. Isso oferece oportunidades para colocar esses compromissos na prática, o nível país e também nas diferentes instituições. Vocês têm o relatório da reunião de ministros do setor, está disponível e qualquer informações também estará disponível. Nesse ponto, eu gostaria de agradecer aos palestrantes presentes hoje, do governo da Espanha, Conchita. Também gostaria de agradecer
for hosting the o SNA, Ministério also por ter for sido accompanying anfitrião this da process reunião even de ministros do after setor e também para acompanhar o Thanks to processo. Serene, our steering Obrigado, committee vice chair, Serine, for offering the remarks on vice-presidente about the do comitê outcomes of the meeting, diretor, por and for fazer as our government palavras sobre os participants and resultados da reunião, speakers, por os diferentes Renata, participantes do governo, Mr. Renata, Mr. Vargas, o senhor Ms. Hugo, Vargas, and senhora also our Hugo, panelists from the different também os palestrantes dos constituencies, diferentes Janet, grupos, Lionel, Janete, Eugenie, Lionel, Nilce, Eugenie, and Sandra. We are Nilce very e grateful. Sandra, And also muito grateful to obrigado. the E também translators muito and obrigado aos SWA team, intérpretes e a equipe da secretariat that's behind, SWA que está putting this por webinar together. detrás, Thanks ajudando also nesse to the members of the webinário. different Muito obrigado aos SWA membros dos working groups, the diferentes high-level grupos people da development group, which SWA was behind e o this grupo de alto communication. nível que estava por detrás From dessa the secretariat, reunião it's do Ministério wishing you a do very setor. good Desta secretaria, end of the year desejamos and a happy um bom final do 2026. ano e um feliz You'll ano still be novo hearing from us 2026. soon Vão as ter we are novidades sending em out more breve da information about gente, what's com mais happening next. informações Thank you sobre very os much and seguintes have a passos. Muito wonderful day. obrigado e excelente dia para todos vocês. Thank you and bye. Muchas gracias.